ABD, ajudando as pessoas a viverem vidas saudáveis. Líder mundial em tecnologia médica e há 55 anos no Brasil, se dedica a melhorar a saúde das pessoas. Hoje em dia, além de nos preocuparmos com a segurança do paciente, temos que nos preocupar também com a nossa própria segurança. E para isso é muito bom contar com a ABD, que traz soluções para diversos procedimentos, com uma linha completa de produtos com dispositivo de segurança, além de todo o suporte da consultoria técnica. Você cuida do paciente, a ABD cuida de você. Boa noite, amigos internautas, bem-vindos a mais um programa Profissão Saúde. A indústria farmacêutica pleiteia desde 2010 a isenção do PIS/COFINS para mais de 170 medicamentos, entre eles alguns usados no tratamento da leucemia e AIDS. Será que o governo deveria diminuir os impostos incidentes sobre os remédios como forma de facilitar o acesso da população a esses produtos? O Brasil possui uma das maiores tributações do mundo. Em relação aos medicamentos, 33,9% em média, 3 vezes maior do que a média global. O Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Colômbia e Venezuela adotam alíquota zero. Já Holanda, Bélgica, França, Portugal e Suíça tem apenas 10% de incidência tributária. Simulações mostram que sem impostos, o preço final dos medicamentos poderia ser até 30% menor. Mas desoneração tributária de medicamento é efetivamente fundamental hoje? Eu sou Fernando Matos, seu apresentador, e o programa Profissão Saúde traz para responder essa pergunta o Dr. Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindicato das Indústrias de Produtos Farmacêuticos no estado de São Paulo, o Sindusfarma. Boa noite, Dr. Mussolini, é um prazer tê-lo aqui conosco essa noite. Boa noite, Fernando, prazer estar com você e com seus internautas. O prazer é todo nosso, os nossos amigos profissionais da área de saúde que nos acompanham semanalmente. Estamos aqui simplesmente porque você abrilhanta a nossa audiência. O Dr. Mussolini, ele é extremamente preparado para responder essa pergunta, até porque ele não só é o presidente da Sindusfarma, como já vem com uma carreira de mais de 30 anos de atuação como executivo na indústria farma, e ele também teve cargos e posições executivas em diversas associações na área farmacêutica, da indústria farmacêutica. E isso é o que consolida a nossa noite com essa reflexão sobre esse tema. Mais do que você, profissional da área de saúde, se sentir compelido a refletir sobre tal, eu o convido a participar mandando a sua dúvida, enviando aí pelo chat da TV Geração Z, ou então enviando pelo nosso e-mail programa@portalprofissãosaude.com.br, que nós encaminharemos para o Dr. Mussolini para que ele possa responder. Dr. Mussolini, eu gostaria de começar a nossa noite relembrando, que nos últimos tempos nós vimos desoneração fiscal da linha branca, dos automóveis, dos móveis, dos materiais de construção, até dos tablets, Nós já tivemos isso, e dos alimentos da cesta básica. Qual é o motivo real disso não se estender até os medicamentos? Olha, essa é uma pergunta que não quer calar e é muito difícil você conseguir responder essa questão. Nós, dentro da entidade que eu represento, do Sindicato da Indústria Farmacêutica no estado de São Paulo, nós temos uma batalha, e eu digo que é uma batalha diária, sobre esta questão da tributação sobre medicamentos. O Brasil, como você já colocou no começo, é o único país do mundo que tem uma carga tributária tão alta como essa. Eu até faço uma brincadeira, fiz uma brincadeira com o ministro da Fazenda, que eu estava achando que deveríamos pintar todas as nossas caixinhas de branco
ou colocar 4 rodinhas em cada embalagem de medicamento, para ver se a gente conseguiria atrair a atenção do governo para um negócio que é a saúde. O nosso negócio da indústria farmacêutica é vender saúde dentro de caixinha. Infelizmente, no Brasil, ela custa 33% mais caro do que poderia custar. Nós temos uma regra de preços no Brasil que determina que qualquer desoneração fiscal que vá para o medicamento necessariamente tem que ir para o preço do medicamento. Diferente do que acontece hoje com a desoneração da linha branca ou com a desoneração do automóvel, que a gente sabe que não repassa ao consumidor. No nosso caso, por uma disposição legal, que tem na lei que determina os preços de medicamento, diz, baixou imposto, baixa preço no dia seguinte. Então, o consumidor teria uma despesa reduzida para tratar a sua saúde em aproximadamente 30% se nós tivéssemos essa desoneração fiscal. Mas, infelizmente, o governo faz ouvidos mocos em relação a isso. Quer o governo estadual, aqui dentro do estado de São Paulo e nos outros estados da federação, quer o governo federal. E a nossa saúde não é barata, né, doutor? Nossa saúde aqui no Brasil ela é extremamente cara. Uma pesquisa, por exemplo, do IBGE, ela foi divulgada até no ano passado. Ela mostrou que o gasto do brasileiro em saúde ele aumentou de 7% entre 2002 e 2003 para 7,2% entre 2008 e 2009. A maior parte desse valor é gasto com remédios, 48,6%. E planos de saúde, 29,8%. As outras despesas, elas representam menos de 5% cada um, né? Como, por exemplo, em consultas médicas, tratamento dentário e hospitalização, menos de 5%. Você vê que a nossa saúde está muito centrada em termos de medicamento e planos de saúde. É o ponto até de grande discussão da saúde no país. Na sua opinião, cuidar da saúde no Brasil, por que é tão caro assim? Então, é estranho, porque quando você vai na Constituição do país, a Constituição diz que os bens essenciais deveriam ter um tratamento tributário diferenciado. Deveria ser um pouco menor o tratamento tributário, a carga tributária, quando um bem é essencial. Por isso que quando você vê medicamento para saúde animal, ele é mais barato. Ele tem uma carga tributária menor, hoje na casa dos 15% aproximadamente, contra os 33% que nós temos na saúde humana. Aí você me pergunta, mas por que isso acontece? Porque o bem animal, a pecuária, é alimento. O alimento é bem essencial. E sendo essencial, tem um tratamento tributário diferenciado. Só que para nós, infelizmente, para o medicamento não chegou a essa conclusão, que deveria ter um tratamento tributário diferenciado. A gente não consegue entender muita explicação. Quando a gente vai para o custo na saúde no Brasil, a gente descobre que o Brasil ele gasta menos que os outros países do mundo em termos de saúde. O gasto total em saúde no Brasil hoje representa algo perto de 9% do PIB brasileiro. Só que nos demais países do mundo isso é um gasto governamental. No país, nós gastamos mais de 60% deste gasto em saúde é feito pelo setor privado, pelas pessoas, pelo povo brasileiro. Então, na hora que você olha uma carga tributária tão alta, um custo de saúde, como você falou, que não é barato, tá? Ele está dentro dos patamares dos países desenvolvidos, sem dúvida nenhuma. Só que nesses países desenvolvidos, o governo é o pagador dessa saúde. Aqui no Brasil, nós somos os pagadores dessa saúde. Para você ter uma ideia, o Reino Unido, que é o referencial da saúde brasileira, o SUS foi idealizado dentro do sistema de saúde inglês, o governo paga mais de 93% da saúde do cidadão inglês, do cidadão britânico. Então ele paga muito o governo. E o cidadão paga só o complemento disso, normalmente com os produtos ligados a mais a questão de bem-estar
do que questão de saúde propriamente dita. Então, são os produtos que não são reembolsáveis. Mesmo nos Estados Unidos, que é dito como o setor todo privado, o governo americano arca com mais de 50% do custo de saúde da sua população. Então, nós temos realmente no Brasil uma defasagem muito grande, uma falta de atenção para esta questão de saúde. Muitos debates estão sendo feitos no sentido de nós tentarmos reduzir um pouco a carga tributária e também mudar esta equação de que o governo deveria, sim, ter um custo, uma ação na saúde muito mais direta e reduzindo o custo para o consumidor, para a população brasileira. Mas isso não seria um fator histórico, doutor Mussolini? Pensar que no país a gente nunca teve um cuidado maior com a saúde por uma questão histórica mesmo, que a nossa indústria ela começa no país muito mais voltada, até pelo modelo inglês, né, numa indústria de fomentação de manufaturados e até chegar ao ponto, né, de nós estarmos focados na saúde, isso levou um bom tempo. E, consequentemente, criou um distanciamento, digamos assim, do compromisso do governo. Isso se aplica até mesmo em relação à infraestrutura de hospitais e assim por diante. Será que não existe também, além dessa criticidade histórica, um distanciamento do governo por ele perceber alguma forma de oligopólio nesse setor? Então, muito se fala em oligopólio nesse setor. O líder do setor da industrial farmacêutico no Brasil hoje não tem 8% de participação no mercado. Então, é um mercado que ele é muito pulverizado, tá? É um mercado de necessidade. Obviamente, quem precisa de medicamento, ninguém compra medicamento por prazer, tirando um ou outro medicamento que você compra com uma visão de qualidade de vida. A maioria do medicamento é para tratar a sua saúde. E, infelizmente, o governo não tem a sensibilidade para perceber o seguinte: se ele tem uma assistência farmacêutica efetiva, tá, a um custo tributário zero, por exemplo, isto reverte em outros pontos para o governo. Por exemplo, ele teria uma condição de gastar menos com hospitalização. Se você trata uma gripe bem tratado, um resfriado bem tratado, isto não vira uma pneumonia e você não vai para uma hospitalização. Se você faz um tratamento por exemplo, contra diabetes, faz um tratamento rigoroso para diabetes, e não só com medicamentos, com exercícios físicos, alimentação e tudo mais, você evita uma série de consequências que você vai ter um custo de saúde muito mais alto na frente se você não cuidar disso. Então parece que o governo está muito preocupado com a arrecadação de medicamentos. Nós temos um mercado de 50 bilhões de reais, então o governo arrecada com a indústria farmacêutica quase 15 bilhões de reais e não gasta 10 com medicamentos. Então tem um superávit nesta conta de impostos para medicamentos. O governo precisaria olhar isto, e muito se fala, né? Se fala muito de mais médicos, se fala muito de mais hospitais, mas não se fala da assistência farmacêutica, que sem dúvida nenhuma seria uma forma de ajudar a população brasileira a ter uma condição de vida melhor. E aí sempre fala, mas como vai fechar a conta? Se o governo deixa de arrecadar 15 bilhões de reais com os impostos dos medicamentos, como que ele vai conseguir construir hospitais e tudo mais, que ele em tese faz com esse imposto? Em tese, né? Em tese, porque a gente sabe que muita coisa não vai para a saúde, tanto que a saúde tem as dificuldades que tem, por uma questão de gestão, sem dúvida nenhuma, mas por uma questão de recursos na outra ponta, também sem dúvida nenhuma. Até o próprio imposto que se tentou criar não foi diretamente... Não foi direto para a saúde, e daí que ninguém quis continuar com esse imposto. Porque o brasileiro, ele é bonzinho, ele paga imposto feliz, né, desde que tenha retribuição. Infelizmente, nós não temos retribuição nenhuma. Então, quando eu discuto com o pessoal do governo e eles falam, mas a conta não fecha, a responsabilidade fiscal não nos deixa desonerar medicamento. Mas espera um pouco, na hora que você desonera medicamento, este valor, como vai para o preço do produto automaticamente, mais uma vez, diferente do que acontece com outros setores da economia, você tem um ganho de recurso na mão do consumidor que ele vai comprar outras coisas. Então ele vai pagar o imposto em outros produtos que poderiam ser até majorados, como bebidas, fumo e outras coisas que trazem os seus problemas para a saúde. E do outro lado, você vai ter uma população que vai produzir mais e melhor, então com um custo menor.
E como você está tratando da saúde com uma assistência farmacêutica efetiva, você vai gastar muito menos com internações e manutenções de hospitais. Então você começa a fazer um círculo que eu chamo o círculo virtuoso da saúde. Você paga menos impostos, você dá um tratamento melhor à pessoa, tem mais condição de se tratar e fica menos doente, produz mais, gera mais riqueza. Mas isso tem um fator que em economia a gente trata como ancoragem, né? Foi citado aqui o exemplo do setor automobilístico. Enquanto o setor estava na mão, e a gente estava falando sobre oligopólio, né? Que é a economia na mão de poucos, né? Ou um mercado na mão de poucos, enquanto o mercado automobilístico estava na mão da Auto Latina, que era um grupo formado por 3 empresas, havia uma ancoragem junto do governo de tributar ao máximo, porque eles precisavam um do outro, digamos assim. A indústria do fumo é a mesma coisa. Enquanto não caiu, né, por terra toda a questão do malefício, da supertributação em função dos malefícios e tudo mais, que foi uma ação que começou até nos Estados Unidos, havia uma ancoragem forte em torno das grandes empresas. Será que essa ancoragem que é feita também no medicamento, e aí pegando essa sua fala em relação ao deságio, não fechar a conta e a responsabilidade fiscal ser comprometida, a gente tem que lembrar também que o governo é comprador, né? Sim. Como foi dito aqui, ele arrecada 15 e não gasta 10. Se houver a desoneração e ele começar a arrecadar menos de 15, arrecadar 10, certamente ele vai gastar menos de 10, porque também para ele vai haver uma redução. E o superávit em torno de outros fatores do mercado. Então, a questão do governo é um pouco diferente, porque o governo, quando compra, ele não paga o imposto. Na nossa Constituição, há uma regra que o governo não cobra imposto dele mesmo, não teria muito cabimento. Então, as vendas ao governo, elas são desoneradas desse imposto. Então, o governo de São Paulo, quando compra uma determinada quantidade de produto numa licitação, ela não tem o ICMS desse imposto, que é um dos impostos dessa compra, que é um dos impostos mais pesados, no caso de São Paulo, 18%. Mas então, quando houver a redução, ele também não vai pleitear uma redução para ele, governo, em função da demanda? Sem dúvida nenhuma. E vai acontecer uma outra coisa, as pessoas irão procurar menos o governo porque terão a condição de comprar o produto. E comprarão os produtos muito mais baratos. Então, há por isso que eu falo do chamado círculo virtuoso. Você começa a gerar mais saúde. Você gerando menos saúde, você gasta menos em saúde. Isso é óbvio. Na hora que você dá um tratamento de um produto de uso contínuo e a pessoa usa continuamente aquele produto porque ele tem condições de comprar o comprimido que ele necessita todos os dias, ele vai, sem dúvida nenhuma, gerar um gasto menor para o governo lá na frente com internações e todo o aparato de medicamentos. O que acontece muito na Inglaterra. A Inglaterra tem um sistema de atenção farmacêutica ou de entrega de produtos farmacêuticos fenomenal, para evitar o custo em saúde. O custo, a gente sabe que é muito mais caro você remediar do que você medicar. Isso eu acho que foi aprendido também na Inglaterra, lembrando que na década de 80 a gente teve uma inflação muito grande na Inglaterra, até mesmo com a Margaret Thatcher tentando segurar todos os números e tudo mais, mas nós tivemos um período em que talvez os ingleses tiveram que repensar essa questão da saúde, sim, porque ela era inflacionária, sim, e era um dos fatores de preocupação do governo. Sim. Aqui no Brasil parece que saúde não inflaciona, né? Medicamento não causa inflação, né? Então, que como nós temos um controle de preço de medicamentos muito rígido por parte do governo, de fato ela não causa inflação. O medicamento ele tem o seu preço, ele sobe abaixo da inflação geral do país. Isto acontece. Já não acontece com as outras áreas da saúde. A gente sabe muito bem que planos de saúde têm tido aumentos acima da inflação. Já medicamento, em sua média, ele sobe menos do que a inflação. Você pode encontrar um caso ou outro, falar, mas eu comprei um medicamento a semana passada por 10 e hoje fui comprar, estou pagando 12, ele aumentou 20%. Provavelmente ele reduziu algum desconto. Ele tinha um desconto maior e reduziu o desconto. Mas na tabela de preços, o medicamento não é um item inflacionário. E daí, então fica tudo muito fácil para o governo. O medicamento não gera inflação. Então, para que mexer no imposto do medicamento? Eu vou mexer no imposto do medicamento em outras áreas da economia.
Se entende de forma errada que a indústria farmacêutica não gera tanto emprego como geram outras áreas da economia, como, por exemplo, a indústria automobilística. Nós geramos mais de 600 mil empregos dentro do nosso negócio farmacêutico no Brasil. Então, nós geramos muito emprego também. Nós temos um nível salarial acima da indústria geral. Então, o nosso nível de salário da indústria farmacêutica é acima da indústria geral. Nós temos uma condição muito peculiar, mas é muito interessante, porque este discurso eu venho fazendo no Sindusfarma nos últimos 4 anos, na minha vida nos últimos 35 anos. Desde quando eu entrei na indústria farmacêutica, ainda como estagiário da área de direito, eu quando vi os primeiros dados de tributação, não pode ser isso. Eu fui discutir com os professores na faculdade como que um setor essencial paga tanto imposto. E sempre se pagou tanto imposto. E é interessante porque a sociedade como um todo não se mobiliza para fazer alguma coisa. Não se mobiliza por uma série de questões, mas no Brasil não se mobiliza na área de saúde. É um fenômeno, parece que ninguém quer dar muita importância, porque quando a gente fala de saúde, a gente fala de doença. Como todo mundo quer ficar longe da doença, não se mobiliza para tentar melhorar a saúde. Mas apesar de não gerar inflação, existe um custo social que precisa ser avaliado. A nossa população está ficando cada vez mais idosa. Sim. E, consequentemente, hoje, graças a Deus, a gente tem muito mais acesso a medicamentos que aumentam a qualidade de vida, junto com a promoção e a prevenção de doenças, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente pensa nesse custo social, a gente pensa que depois dos 60 anos, hoje, é uma dificuldade para um plano de saúde aceitar uma pessoa. Depois dos 70, eu diria que é quase nulo. Inclusive há aí reportagens mostrando que o plano é orientado, no caso ali o corretor, a fazer o máximo possível para avaliar todas as condições para saber se é ou não oneroso a operadora aquela vida ser resguardada. Se já é difícil você conseguir o plano de saúde, você passa a ter um custo social muito grande, porque você vai adoecer mais frequentemente e vai entrar na rede pública. Consequentemente, você vai depender de mais remédios. E pela sua conta, como foi fechada, nós temos aí uma boa parte, né, do PIB, que foi 60% dos 5, né, dos 9 bilhões do PIB, mantidos pela pessoa física, mantido pela iniciativa privada, pela própria pessoa. Ou seja, essa pessoa, além de ter que arcar com mais idade, enquanto idoso, com um plano, se ele não quiser depender de uma saúde pública, ele ainda tem muito mais gasto com medicamentos do que uma pessoa normal. Ou seja, o custo social sobre essa pessoa é enorme, porque a tendência vai ser nenhuma promoção ou prevenção fazer efeito, porque ela é atacada de todos os lados e ela vai cada vez mais ficando à parte de toda essa disponibilidade que o governo tenta ou diz ceder à população como um todo. A farmacoeconomia ela faz um estudo para tentar casar todos esses números e também a questão do governo, porque o governo do estado hoje ele briga para que não haja, né, essa desoneração em função do ICMS, porque ele vai ganhar um golpe muito grande. Como é que a gente pensa todo esse assunto em termos de farmacoeconomia? Mas só não vai responder agora não, porque nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já no segundo bloco. Voltamos ao segundo bloco do nosso programa, hoje falando sobre a desoneração dos preços dos remédios, aqui entrevistando o presidente da Sindusfarma, Dr. Mussolini, ele que está trazendo tanta luz para esse assunto aqui no nosso programa e levando você, amigo internauta, profissional da área de saúde, a refletir sobre um tema tão importante, não só profissionalmente como socialmente.
Nós terminamos esse bloco, doutor Mussolini, o primeiro, falando sobre essa questão mais ampla, né, das relações e como é que a farmacoeconomia ela enxerga esse custo social, ela enxerga também essa ação dos governos dos estados, dizendo que se baixar a arrecadação do ICMS, eles saem prejudicados. Então, é interessante, nós temos uma publicação, que entrar no site do Sindusfarma pode ler essa publicação, que é um estudo de caso que foi feito no Paraná. O Paraná resolveu reduzir a carga tributária do imposto, que era 18%, do imposto local, que é o ICMS, para 12%. E, por incrível que pareça, com esta redução, houve um aumento da arrecadação dentro do Estado. Aí você fala, mas como que houve um aumento? Aumentaram as vendas. Então o Estado passou a arrecadar mais. Quando a gente fala em imposto zero, óbvio que imposto zero seria a utopia, deveríamos chegar lá. Mas se a gente tivesse reduções de carga tributária, isso iria nos ajudar de sobremaneira e ajudaria a população a ter um acesso mais barato. Então no Paraná há esse estudo, o imposto caiu, a alíquota de imposto, o imposto subiu, ou a receita estadual subiu. Então nós tivemos esta forma muito clara disso. A população, numa enquete que foi feita, não foi uma pesquisa a fundo, mas foi feita uma enquete com a população, sentiu a queda de preço, porque sempre se fala, não, mas esse desconto ou essa redução de ICMS nunca chega à população. A população nesse estudo demonstra que sentiu a queda de preço. A população do limite do Estado, com o Estado de São Paulo, passou do Estado de São Paulo a comprar no Paraná o medicamento, porque no Paraná o medicamento é mais barato. Então, mais uma vez, voltamos para o círculo virtuoso. O Estado conseguiu reduzir uma arrecadação, reduziu de todos os itens de medicamento e com isso trouxe um benefício para a população e para o próprio Estado, né? A farmacoeconomia, sempre dizem, não só a farmacoeconomia, mas a economia, né? Nós sempre ouvimos aqui no nosso país a seguinte máxima, né? O Brasil tem uma alíquota de impostos muito alta porque nós temos muitos sonegadores. Isso é uma coisa que a gente sempre ouviu. Nós também fizemos um estudo recentemente que nós mostramos o aumento efetivo da arrecadação do país. E esta máxima de muitos sonegam e por isso poucos pagam muito, mudou. Hoje nós temos no país, todo mundo paga muito imposto. Não existe mais. Depois que você tem nota fiscal eletrônica, substituição tributária, os sistemas de fiscalização que o governo tem, eles são efetivos. Então, óbvio, se você no seu condomínio, no condomínio que você mora, você tem um item ali no seu condomínio que fala dos pagamentos, dos não pagamentos ou dos inadimplentes. Então, tem um custo dentro do seu condomínio que é para o inadimplente. É uma reserva para o inadimplente. Se todos pagam num prédio de 10 andares com 2 apartamentos no primeiro andar, os 20 apartamentos pagam o condomínio na data, sobra dinheiro. Sobra dinheiro porque aquela taxa de inadimplência fica na reserva. Como é que acontece no seu condomínio? Ou você transfere isso para o fundo de obras ou você reduz a taxa condominial. É assim que acontece. Como nós, brasileiros, não podemos confiar muito no nosso síndico, porque em vez de ele fazer, por exemplo, saúde ou infraestrutura, melhorar as estradas, melhorar as ruas, que tal se ele devolvesse isso para nós, os condôminos desse grande condomínio que é o Brasil, esta arrecadação maior que ele está tendo. Então eu sou muito cético ou muito duro, quando eu falo que tem espaço para reduzir imposto, sim. Se não chegar a zero, mas nós podemos, por exemplo, aqui dentro do Estado de São Paulo, ou nos estados onde o imposto está 18% de ICMS, que isso caia para 12% ou para 7%. Você traz um equilíbrio tributário entre todos os estados, se todos fizerem isso, você acaba com a guerra fiscal, o Estado passa a arrecadar mais e com isso vai trazer um benefício para a população que vai pagar 10%, 12% ou 15% mais barato de imposto do seu produto no final do dia. Mas isso dentro do princípio político, né?
é muito abordada em termos de governabilidade. Todo assunto que gira em torno de imposto e arrecadação afeta diretamente, segundo os políticos e os governantes, o princípio da governabilidade. Um bom exemplo aqui em São Paulo é que nós iríamos ter, né, a redução do controlar, e aí foi dito que seria impossível, em função da redução do preço da passagem, né, dos coletivos, não arrecadar esse valor. E voltamos com o controlar novamente. Então, esse princípio da governabilidade, eu acho que ele não é extensivo a uma opinião. Por exemplo, por que nós não criamos um plebiscito para abordar esse assunto, sobre o deságio dos medicamentos? E aí ouvimos todas as partes, como esse caso que o senhor trouxe agora do Paraná, e o povo se manifesta dizendo, olha, eu acho que é válido, porque o que parece a princípio uma redução, no final vai gerar um benefício ampliado. O governo também não fez um plebiscito nesse ponto, o governo federal, quando ele criou o programa Farmácia Popular. Ele focou a sua propaganda, a sua mídia, o seu marketing em termos de distribuição de remédios gratuitos a crônicos, como forma de promoção e prevenção à saúde. Ponto. Nós começamos a apoiar o programa porque havia um benefício direto. Como que nós conseguimos atrelar economicamente uma ação dessa de marketing, uma ação dessa extensiva, né? Uma ação popular, né? Até nesse sentido, a outros medicamentos, por exemplo, com desoneração? Se ele não consegue fazer amplamente, que ele pudesse fazer isso em parte. Então, o exemplo da farmácia popular é muito bom. A farmácia popular hoje ele atinge algo em torno de... Eu tenho o número de 7 milhões de brasileiros, né? O Ministério da Saúde tem alguma coisa em torno de 15 milhões de brasileiros. Mas vamos trabalhar com o número de 7 milhões de brasileiros que usam a farmácia popular. Se nós, e o governo está gastando hoje em torno de 1 bilhão e 900 milhões de reais para cuidar desses 7 milhões de brasileiros ou 15 milhões de brasileiros. Tá? São números muito díspares, mas é que realmente há uma dúvida quanto ao número. Mas voltamos aos 7 bilhões. Se nós pegarmos e aqui, diferente da licitação, o governo paga imposto. Para este medicamento da farmácia popular, o governo paga o imposto. Porque como ele reembolsa a farmácia e a farmácia compra da indústria, aí tem imposto embutido e o governo paga imposto. Se o governo pudesse... Imposto em cascata, no caso. Imposto em cascata. Aí entra PIS, COFINS, ICMS, entram todos os pacote tributário brasileiro, que não é pouco, é pesado, entra todo o pacote tributário que a sociedade está cansada de conhecer. Então, se nós tivéssemos hoje na farmácia popular a desoneração fiscal, o governo, em vez de atender 9 bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas, estaria com o mesmo valor gasto, estaria atendendo 2 milhões de pessoas a mais. Ou estaria gastando um pouco menos. Ou, óbvio, poderia estar ampliando, em vez de ser só medicamento para asma, hipertensão e diabetes, poderia ter, por exemplo, medicamento para artrite. Ou poderia ter outros tipos de medicamentos que as pessoas consomem com uma regularidade, os medicamentos de uso crônico. Então, infelizmente, não há esta sensibilidade. E muitos devem discutir isso várias vezes com o ministro Padilha. Mas nós temos um jeito de resolver esse problema, ou pelo menos tentar resolver esse problema. Nós vamos ter eleição ano que vem. E é o momento de olhar para o seu candidato e cobrar do seu candidato, falar, senhor deputado federal, o que o senhor está fazendo para reduzir a carga tributária de medicamento? O que o senhor está fazendo para melhorar a saúde? Porque não é simplesmente chegar para o deputado, ou o deputado falar, vou fazer uma proposta de criar um novo imposto para medicamentos. Como isto vai ser utilizado? Isso tem que ser olhado com muita atenção. Nós só temos um instrumento na mão, que é um instrumento que a gente pode usar de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, que é o voto. Temos que usá-lo corretamente. Doutor Mussolini, a gente abordando por esse lado, a gente percebe que nenhuma ação governamental aqui no Brasil, principalmente, ela é feita sempre em extremos, né? Vamos então agora criar a desoneração. Foi feito há pouco tempo com a indústria
a tentativa de desoneração da folha de pagamento com a redução do COFINS, né? Sim. E o senhor foi um dos que falou, olha, mas isso para a indústria farma não vai ter grandes efeitos, né? Porque não vai representar muita coisa. Por que não representou um impacto positivo essa redução do COFINS, essa redução da folha de pagamento para a indústria farmacêutica? Porque esse é um imposto que é indireto, tá? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que ele tem prazo certo para terminar. Então ninguém vai repassar isso direto nos seus custos, porque sabe que em dezembro de 2014 não vai ter mais esta desoneração da folha de pagamento. Então quando você cria desonerações por prazo determinado de impostos indiretos, você cria uma dúvida na cabeça do empresário e ninguém vai colocar esse dinheiro na mão do governo ou na mão do particular. Não dá para fazer isso sob risco de manter o seu negócio vigente. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Como a indústria farmacêutica nos últimos 5 anos tem tido um aumento de custo muito grande, essa desoneração ela veio por uma questão muito clara, manter os empregos da indústria. Isso a gente tem feito. Nós temos mantido o nosso compromisso com o governo no momento que foi dada essa desoneração, não era trabalhar no preço do medicamento, era sim manter o nível de emprego da indústria e nós fizemos isso. Outros setores não fizeram. A gente sabe muito bem que tiveram desoneração de folha de pagamento e fecharam a fábrica, e aconteceu aqui em São José dos Campos, numa empresa automobilística que fechou uma fábrica em São José dos Campos, apesar de ter tido a desoneração tributária de folha de pagamento. Então, fica esse tipo de desoneração pontual e por prazo determinado gera insegurança. Gerando insegurança, o capital é um animal muito arisco. Ele tem medo de qualquer intempérie. Tá? É um bichinho rápido e arisco. Então ele fica com problemas quando você trata desta forma. Um problema que você tem que tratar na base. E na base qualquer? São os impostos diretos. PIS, COFINS e ICMS que você teria que tratar diretamente e rápido. Mas essa manutenção dos empregos, ela de alguma forma vai ser ameaçada a médio prazo ou a curto prazo em função do não repasse à altura na relação custo e preço de venda. A indústria farmacêutica ela vem reclamando de que ela não está conseguindo repassar da mesma forma os seus custos, a adequação dos seus custos ao preço de venda. Então, isso vai gerar um impacto? Não, então, o mercado brasileiro tem crescido. Ele tem crescido numa média de 12% ao ano e uma questão muito fácil de se ver é que o nível de emprego está muito bom no Brasil. Então, óbvio que você, quando tem uma dor de cabeça e está desempregado, você vai para um quarto escuro e espera ela passar. Quando você está trabalhando, você desce aqui, vai e compra um medicamento para dor de cabeça e isso movimenta todo o setor. Nós temos uma inclusão de uma classe C e D no mercado brasileiro de consumidor, que também ajuda muito a indústria farmacêutica. Então nós estamos crescendo. Como nós estamos crescendo, dificilmente nós vamos fazer, apesar das nossas pressões de rentabilidade e custo, dificilmente vamos fazer cortes de pessoal. Não é por aí. O que me preocupa mais, porque nós vamos deixar de investir em inovação. Porque é simples. O dinheiro que entra dentro do caixa é um só. Ou eu jogo esse dinheiro para produzir, ou eu jogo esse dinheiro para inovar. Se começa a diminuir a minha entrada de caixa, eu começo a jogar o dinheiro só para produzir e deixo o investimento em inovação ou em produtividade mais para o lado. Então, esta é a preocupação que a gente tem e que a gente tem reportado para o governo. Há necessidade de mudar a política de preços que nós temos hoje no Brasil. Isso não quer dizer que eu vou falar para o seu espectador, vai, não, espera, esse cara está lá defendendo aumento de preço de medicamento. Então, o tempo inteiro em falar em baixar preço de medicamento, o Mussolini foi lá falar em aumento de preço de medicamento. Não, é que nós temos que olhar o futuro. Tá? Hoje nós temos uma população que vive mais e melhor em função do desenvolvimento que a gente teve de medicamentos na indústria farmacêutica. Uma frente parlamentar foi criada em função dessa necessidade, né, doutor Mussolini? Foi até chamada de Frente Parlamentar Mista pela Desoneração Tributária dos Medicamentos. E foi lançada em abril desse ano, inclusive, né? Foi um encontro realizado no Congresso Nacional, em Brasília, com a participação de deputados, senadores e lideranças da cadeia farmacêutica. O senhor, inclusive, estava lá. O que
que se conseguiu de resultado até agora, desde o lançamento? Então, o importante foi que se gerou o debate. Isso é importante quando você tem o debate. A frente foi criado, o coordenador da frente é o deputado Walter Yoshi, aqui de São Paulo, e tem também como membro dessa frente um deputado que apresentou uma emenda agora constitucional, o deputado Francisco Chagas, na tentativa de desonerar os medicamentos. E o importante da frente é gerar o debate. Eu participei já de umas 5 ou 6 audiências públicas dentro do Congresso Nacional, porque, por incrível que pareça, o deputado não entende essa questão da desoneração e do tributo sobre medicamentos. Muito se fala, mas pouco se faz. E lá nós estamos tentando explicar. Olha, o que a frente faz é isso, explicar por que tem esse imposto está onerando, esse imposto poderia ser retirado, o país não perde se retirar, a sociedade ganha. Então é isso que a gente vem fazendo. A frente tem o seu desenvolvimento muito efetivo. Ela ajudou agora, junto com as entidades das redes e uma outra entidade da indústria farmacêutica, acolheu uma série de assinaturas, acho que todos viram, em algumas farmácias tinha assinatura pela desoneração fiscal, foi colhido algo em torno de 3 milhões de assinaturas para mostrar, sensibilizar o Congresso Nacional de que há necessidade de fazer alguma coisa em torno desta questão. A Frente Federal conseguiu disseminar aqui em São Paulo uma frente estadual para a desoneração dos medicamentos, e em outras capitais, em outros estados também estão se criando esta frente nacional. Ou seja, aquela mobilização que eu tinha cobrado, ela está começando, é muito insípida, é muito fraca, mas ela está começando a agir, a gente tem que apoiar as pessoas que trabalham para que isso aconteça. Mas uma vez que vocês chegaram já até o Congresso para poder fazer desse assunto um assunto plenário, né? O que está faltando, na sua opinião? Porque, por exemplo, a gente sabe que os lobbies acontecem, até para chamar a atenção dos nossos parlamentares, para que eles possam olhar com outros olhos certas questões, como, por exemplo, os planos de saúde, né? As operadoras, elas fazem um lobby muito grande dentro do plenário, dentro do Congresso, do Senado, mostrando que elas estão com a conta negativa, ou seja, eles têm realmente uma necessidade de alguns aumentos, eles têm necessidade, mas aí a gente está falando de aumento. E nesse caso da indústria, a gente está falando de redução. Será que o que está em questão não é o medo em relação à governabilidade por redução dos impostos? Não, eu vi o relatório de um estado que mandou ao senador Paulo Bauer, que também tem uma emenda constitucional tentando desonerar o tributo, e no final se diz assim, o Estado vai quebrar se não tiver o imposto de medicamento. Eu consegui mostrar para o senador que isso não vai acontecer. Em hipótese nenhuma, o Estado quebraria se não houvesse se houver a desoneração. Mesmo porque, mais uma vez, a arrecadação vem de outras torneiras. Não precisa ser desta torneira, que no final nós estamos usando a doença como meio de arrecadação de imposto. Isto é um absurdo em qualquer lugar do mundo. Não tem defesa lógica isso. Pode até me vir uma defesa matemática, mas ela não vai ser lógica. Ela vai ser uma defesa puramente financeira, mas nunca uma defesa lógica. E eu demonstrei para o senador, e a gente mostra isso, e estamos tentando fazer estudos um pouco mais profundos, que quando se tem uma assistência farmacêutica efetiva, você reduz todos os demais custos da saúde. Existe algum perigo, doutor Mussolini, o senhor como presidente do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas, de que o efeito esperado não aconteça, ou seja, que acontecendo a desoneração, o deságio esperado num primeiro momento não aconteça em virtude de algum desequilíbrio entre custos e preços finais? Não, felizmente não para a população e infelizmente não para a indústria. Nós gostaríamos de poder aumentar os preços, sem dúvida nenhuma, sem afetar a população, né? Então, porque nós temos a Lei 10.742 de 2003, que determina claramente toda e qualquer desoneração fiscal tem que ser repassada ao preço
para o consumidor. Então, este risco não existe. E as multas, se alguém fizer isso, não repassar, as multas são tão pesadas que ninguém vai correr o risco dessas multas. Então, de fato, há uma garantia legal, né, de que qualquer desoneração fiscal tem que ser repassada para o preço final do produto. Doutor Mussolini, eu tenho inúmeras outras perguntas e a nossa conversa está tão boa e tão rápida e tão perspicaz que daria para a gente estar falando aqui sobre os princípios e partes para a implantação dessa medida de desoneração, estar falando sobre o impacto disso junto à própria classe de profissionais, a população em geral em termos da longevidade, porém, infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas foi um infelizmente muito grato, porque aprendemos muito com certeza e estamos dessa forma crescendo e contribuindo para um olhar e uma cobrança em relação a essa desoneração. Eu gostaria de lhe passar agora, além de lhe agradecer pela sua presença, as últimas considerações e pedir que o senhor deixasse aqui uma mensagem para os nossos amigos internautas que nos assistem semanalmente. Em primeiro lugar, é um prazer muito grande para mim estar nesse programa. Eu acho que conversar com o profissional médico, da forma que nós podemos conversar através desse canal, é sempre gratificante. O trabalho que eu venho desenvolvendo dentro da entidade e o apoio que eu recebo da diretoria dessa entidade, que são os donos de empresa, os executivos de empresa, me deixa gratificado quando eu posso expô-lo num programa com tão profundo como este, porque tem uma questão de profundidade muito grande aqui. O que nós podemos fazer é aquilo que eu falei para você. Nós temos necessariamente que nos doar um pouco mais e ter um pouco mais de consciência no momento em que a gente vai colocar o nosso voto na urna. É o único instrumento que a população tem. É o momento de colocar o voto na urna, o momento de conversar com um amigo, com um parente. Por favor, vote corretamente. Vamos ensinar um pouco mais esta questão da cidadania. Vamos praticá-la no momento da votação. Era isso. Doutor Mussolini, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelos esclarecimentos. Você, amigo profissional da área de saúde que nos assiste, pense nessa última fala. É muito comum nós vermos dentro dos conselhos profissionais uma grande preocupação de eleger representantes dos seus conselhos dentro do Congresso, dentro da Câmara de Vereadores e assim por diante, acreditando que assim estaremos falando mais sobre saúde dentro do país. Talvez seja um caminho, mas o melhor caminho é a consciência. Cada um de nós criando mais consciência sobre quem somos, o que fazemos e o país que nós queremos, trará certamente a mudança que desejamos. Fique com Deus, até o nosso próximo programa e conto com a sua audiência na semana que vem. Tchau! ABD, ajudando as pessoas a viverem vidas saudáveis. Líder mundial em tecnologia médica e há 55 anos no Brasil, se dedica a melhorar a saúde das pessoas. Hoje em dia, além de nos preocuparmos com a segurança do paciente, temos que nos preocupar também com a nossa própria segurança. E para isso é muito bom contar com a ABD, que traz soluções para diversos procedimentos, com uma linha completa de produtos com dispositivo de segurança, além de todo o suporte da consultoria técnica. Você cuida do paciente, a ABD cuida de você.